Apelidado de ouro negro, o petróleo é um dos recursos naturais mais utilizados na atualidade. Ele ainda é utilizado em larga escala para o desenvolvimento econômico de todos os países e melhoria da qualidade de vida de sua população. Só que existe apenas um pequeno problema: ele é finito, o que significa que eventualmente o petróleo disponível no planeta irá acabar. E é aí que as situações se tornam bastante complicadas. O petróleo pode ser considerado atualmente como a matéria-prima de uma economia, e a falta dele pode gerar consequências desastrosas. Consequências estas que são o suficiente para levar nações a travarem verdadeiras batalhas políticas que algumas vezes podem desencadear em guerras intensas. Tudo por causa deste único recurso. Mas a busca por petróleo possui razões ainda mais obscuras do que se imagina num primeiro momento. No vídeo de hoje, você irá conhecer todo o impacto do petróleo e gás na geopolítica e econômica mundial. Só que antes, já deixe o seu like se você gostou do tema deste vídeo e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, para não perder nenhuma atualização aqui no Negócios Inovadores. Por que o petróleo é importante? Desde o início da extração intensiva do petróleo a partir do século XIX, ele vem sendo largamente utilizado principalmente na indústria e nos transportes. Dentre os principais subprodutos do petróleo se encontram a gasolina, o diesel e o gás natural, que são utilizados primordialmente como fonte de energia. No entanto, o petróleo ainda é utilizado para a fabricação de plástico, borracha sintética, tintas, corantes, adesivos, solventes, detergentes, explosivos e até mesmo asfalto. No início, o querosene era utilizado para acender as lamparinas das cidades, transformando a vida noturna e permitindo que atividades fossem realizadas durante a noite. Com a Revolução Industrial, suas aplicações foram sendo cada vez mais ampliadas, principalmente no uso como fonte de energia elétrica por países como os Estados Unidos, países europeus e asiáticos. Atualmente, ele é o combustível que permite o transporte de pessoas e de virtualmente todos os produtos que utilizamos em nossa vida cotidiana. O petróleo é responsável por 80% da matriz energética global, ou seja, de toda a energia utilizada no mundo, a maior parte dela é derivada do petróleo. Este é basicamente o conjunto de fatores que fez com que o petróleo se tornasse tão importante no mundo atual. Mas em contrapartida, criou-se uma alta dependência deste recurso natural, que, como foi dito anteriormente, não é infinito. O problema do petróleo. Apesar do petróleo ser considerado como base de muitas economias industrializadas, ele não é 100% perfeito, pois existem certos problemas que permeiam este recurso natural. O primeiro e mais conhecido é o fato de ser um combustível fóssil, ou seja, uma vez queimado, ele não pode ser reutilizado. Outro problema é justamente na queima do petróleo, que lança para a atmosfera gases do efeito estufa, sendo estes os principais responsáveis pelo aquecimento global, desencadeando ainda diversas outras questões ecológicas. Mas o verdadeiro problema do petróleo ainda é outro, e é justamente o impacto que ele causa na geopolítica e economia mundial. Veja, o petróleo é considerado como um recurso estratégico, sendo ainda altamente valorizado no mercado global, o que faz com que tenha um grande impacto. Grandes produtores de petróleo como a Arábia Saudita e a Rússia o utilizam como uma posição de poder, já que podem controlar a oferta do produto, influenciando diretamente nos preços do barril e na disponibilidade do petróleo para o mercado global. E como já sabemos que o petróleo é necessário em todos os países, principalmente para manter a economia girando, pois sem o petróleo, a grande maioria dos produtos e serviços não podem ser disponibilizados para a população. Isso faz com que os produtores tenham em suas mãos o controle de economias inteiras através do próprio petróleo. A política internacional também pode ser altamente influenciada por questões como embargos e sanções, que podem ser impostos por países produtores de petróleo em relação a todos os outros por motivos diversos.
Um grande produtor de petróleo pode simplesmente ameaçar cortar o suprimento para um país, caso suas exigências não sejam cumpridas. E como as consequências para um país sem petróleo são inimagináveis, elas serão cumpridas mesmo que a contragosto. Isso gera uma instabilidade imensa em países que utilizam muito petróleo e que precisam que sua demanda seja suprimida pelos grandes produtores. O impacto do petróleo. Um exemplo recente do impacto do petróleo na geopolítica e na economia mundial é o caso das sanções de grande parte do mundo com a Rússia no ano de 2022. Como a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, segundo a OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo, e toda a Europa cortou relações comerciais com o país, o suprimento de gás natural, que era o responsável por 40% da energia elétrica da Europa, foi interrompido. Isso criou um pânico, pois a época de interrupção era próxima do inverno europeu, e a falta de gás natural que alimenta os sistemas de aquecimento ameaçava alguns países de um frio intenso. A situação acabou se resolvendo utilizando o excedente gás natural de outros países vizinhos. Mas há um custo alto para a população europeia, pois o aumento foi de mais de 35%, praticamente de um dia para o outro. O corte do gás russo ainda teve um impacto gigantesco para a economia de alguns países, onde a inflação decorrente da pandemia já vinha causando uma recessão, e o aumento do gás tornou a situação inviável para algumas empresas que acabaram fechando as portas. Isso gerou desemprego, que desacelera ainda mais a economia de um país, criando uma reação em cadeia que pode arruinar de vez toda uma população, tendo todo o seu início na simples falta de petróleo. Este é apenas um exemplo do grande impacto do petróleo na geopolítica, nas relações internacionais e na estabilidade política global, e como toda essa situação pode dificultar a economia de um país. Na melhor das hipóteses, pois na pior, um país inteiro pode simplesmente quebrar devido à falta de petróleo. A sede de petróleo. Um outro impacto do petróleo é o desejo incessante de todos os países do mundo em obter cada vez mais reservas do recurso, para garantir a estabilidade política e os lucros que vêm atrelados a elas. Isso faz com que conflitos sejam gerados única e exclusivamente por causa de petróleo. Ao longo da história foram diversos exemplos, como o conflito da Síria, que teve início em 2011 devido à série de fatores complexos, incluindo questões étnicas, religiosas e políticas. No entanto, o controle das reservas de petróleo e gás na região tem sido um fator primordial no conflito. Um outro exemplo foi a Guerra do Golfo, que ocorreu entre 1990 e 1991. E foi um conflito entre o Iraque e a aliança liderada pelos Estados Unidos. A disputa teve origem no desejo do Iraque de controlar as reservas de petróleo do Kuwait. Alguns outros exemplos de guerras que já ocorreram simplesmente pela sede de expandir a quantidade de petróleo foram o conflito na Líbia, o conflito no Sudão e o conflito na Nigéria. Podemos citar ainda praticamente todos os conflitos no Oriente Médio, pois esta região é uma das principais produtoras de petróleo no mundo e tem sido palco de muitos conflitos e guerras ao longo dos anos. Os conflitos no Iêmen, por exemplo, estão relacionados à disputa pelo controle das rotas de transporte de petróleo. Isso gera uma alta instabilidade política entre diversos países, que acabam por escolher apoiar um lado e pode desencadear conflitos cada vez mais complexos por um recurso natural que inevitavelmente irá acabar. A solução. Apesar do petróleo ser a base de toda a economia atual, a dependência desta fonte energética já se mostrou inviável e diversos países buscam alternativas para equilibrar a situação. A grande aposta está nas fontes de energias renováveis, tais como as usinas hidrelétricas, usinas nucleares, a produção de energia fotovoltaica e o uso de biocombustíveis como o etanol. Desta maneira, a dependência do petróleo pode ser diminuída e as consequências da falta dele dizimadas. Como exemplo, podemos citar o Brasil, onde praticamente toda a sua energia elétrica é derivada das usinas hidrelétricas e grande parte de seus veículos são movidos a etanol.
Mas ainda assim, não existe uma independência do petróleo, pois ele é utilizado em larga escala por veículos aéreos e a maioria dos ônibus e caminhões em circulação no país. A luz no fim do túnel está vindo com a popularização e barateamento dos carros elétricos, mas como grande parte do mundo ainda utiliza energia termoelétrica, que precisa de derivados de petróleo para funcionar, a dependência irá continuar por um bom tempo. A única alternativa real é o investimento em fontes alternativas na geração de energia elétrica, como as citadas anteriormente. Esta seria a única maneira de diminuir o impacto do petróleo e gás na geopolítica e economia mundial. Sabemos que o petróleo é importante, faz parte da nossa vida de forma direta ou indireta, pois podemos não utilizar nenhum veículo que precise de gasolina, por exemplo, mas os alimentos que consumimos diariamente chegaram até nós através de um caminhão, que é movido a diesel, que por sua vez é um derivado do petróleo. Não podemos negar que precisamos do petróleo, mas precisamos identificar os vários problemas que vêm atrelados a ele. Mas e você? Já sabia de todo o impacto do petróleo na geopolítica e na economia mundial? Tem alguma ideia de como podemos acabar com esta dependência do petróleo que vivemos atualmente? Deixe suas sugestões nos comentários e deixe também o seu like se você gostou deste vídeo. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui no Negócios Inovadores. E se você não imagina que o petróleo tinha um impacto tão grande assim em todo o planeta, você certamente vai se assustar com os impactos que a China tem no comércio global. O card está aparecendo na sua tela. Eu recomendo que você assista agora.